Graça e paz, queridos. Hoje, 25º dia de oração de uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor. Como é bom quando nós podemos compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje o tema é a profecia acerca de um rei perverso, um protótipo do anticristo. Diz assim o texto de Daniel: de um deles saía um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e de terras magníficas. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe dos exércitos. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados aos chifres. Ele tinha êxito em tudo que fazia e a verdade foi lançada por terra. Daniel, capítulo 8, versos 9 e 12. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. Ouvi a voz de um homem que vinha de Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão que se refere aos tempos dos fins, enquanto eu falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé. Daniel 8, 15 e 18. No fim do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu poder. Provocará devastação terrível sobre a terra, bem-sucedido em tudo que fizer. Destruirá o homem perverso e o povo santo, com o intuito de prosperar. Ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos dos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Daniel 8, 23 a 25. Falamos ontem sobre a visão de Daniel do carneiro e do bode. Nós dividimos essa visão em 3 partes. Ontem estudamos 2 aspectos dela e hoje veremos o 3º aspecto, que diz a respeito ao pequeno chifre que sai entre os 4 chifres do bode. Sabe, o pequeno chifre, primeiro, este pequeno chifre é diferente do descrito na visão do capítulo 7. Lá o pequeno chifre se refere a um chifre que sai dos 4 animais, que é o Império Romano, é um personagem escatológico para Daniel e para nós. Refere-se ao anticristo. Aqui no capítulo 8, o pequeno chifre é um personagem do futuro para Daniel, mas para nós é um personagem do passado. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e de terras magníficas. A interpretação está no versículo 22, que diz: os 4 chifres se tornaram o lugar do chifre que foi quebrado. São 4 reis. Os seus reinos surgirão da nação daqueles reis, mas não terão o mesmo poder. Esse pequeno chifre do capítulo 8 se refere a um dos 4 chifres, ou seja, um dos 4 reis, do qual se divide o Império Grego com o norte de Alexandre Magno. Especificamente, está falando do rei de Seleucida, chamado Antíoco V, ou Antíoco Epifânio, que reinou na Síria. A visão de Deus, que Deus deu a Daniel sobre esse pequeno chifre, é terrível,
provocará devastações terríveis, será bem-sucedido em tudo que fizer, destruirá os homens perversos, o povo santo, com o intuito de prosperar. Ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que confiam e que insurgirá contra o príncipe dos príncipes, ou seja, perseguirá os judeus, pelo fato de os judeus não se curvarem diante de deuses levantados pelos reis. Eles foram terrivelmente perseguidos. Comentaristas afirmam que mais de 100 mil judeus foram mortos a seu comando naquele período. Podemos entender de que esta atitude se assemelhará com a do anticristo terá com todos os que permanecerem fiéis a Deus durante a grande tribulação. Encontraremos isso em Apocalipse 3,15, que diz: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ele podia falar e fazer o que fosse com mortos, todos os que se recusarem a adorar a sua imagem. Sabe, eles na verdade têm o poder agora de matar aqueles que não o adoram. Como lemos nos versículos 23 a 25, o rei convenceu os judeus a se romperem as alianças com o Egito e firmarem uma aliança com ele. Contudo, as consequências disso foi que o rei explorou terrivelmente os judeus e ainda os perseguiu cruelmente até a morte. Muitos judeus foram mortos por muitos por causa de seus pecados, por se sujeitarem à adoração de imagens de deuses estranhos, algo explicitamente proibido ao povo de Deus. Historiadores falam que o rei Antíoco Epifânio, como um rei perverso semelhante a Nero e a Hitler, que matava cruelmente milhares de judeus, e ainda esse rei fez cessar sacrifícios na casa de Deus e profanou o templo. Sabe, o livro de Macabeus, o livro da Bíblia Católica, relata a soberba desse rei na profanação do templo de Jerusalém. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, os candelabros de luz, com todos os seus acessórios, mesas de propiciação, vasos, alfaias, turibulos de ouro, véu e as coroas que ornamentava de ouro a fachada, e arrancou todos os revestimentos. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos, os tesouros ocultos que encontrou, arrebatando consigo, e regressou à sua terra após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injúrias. Foi isso o motivo da desolação em extremo para todo Israel. Isso está em um dos livros apócrifos, livros de Macabeu, capítulo 1, versos 23 a 25. Por isso, esse rei se tornou o maior protótipo do anticristo, porque ele blasfemou contra Deus, contra o culto e contra o povo de Deus. Além disso, além da visão, a vista do anjo Gabriel deve ter causado em Daniel um misto de sentimento de tristeza pela visão, mas de contentamento e paz pela vista do anjo. Entendemos que a visão de Deus, que Deus deu a Daniel, era difícil de sua interpretação. Por isso Deus enviou o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, para lhe esclarecer o significado do mensageiro de Deus, para lhe esclarecer o significado do carneiro, do bode e de um pequeno chifre. Tudo o que mencionamos nessas duas reflexões vem da interpretação dada pelo anjo Gabriel a Daniel. Mas por que Daniel ficou aterrorizado e caiu prostrado? Será que foi pela presença ou pela forma como o anjo revelou a ele? Veja o que diz no versículo 18. Enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé. Ou seja, o cair prostrado com o rosto em terra e perder o sentido foi por causa da interpretação que o anjo deu à sua visão. Imagina uma visão que revelou acerca de todo o mal
que o povo sofreria, principalmente o povo de Deus. Como você fica quando maltrata algum dos irmãos em Cristo Jesus? Quando alguém rejeita a Cristo e a sua palavra? Quando impede o cristão de exercer a sua fé no local de trabalho? Como você fica com seu coração conhecido que há cristãos sendo perseguidos e mortos em todos os lugares por não negarem a sua fé? Que nós sejamos insensíveis ao sofrimento de Deus. Daniel não ficou, e Deus também está insensível. Ele sofreu diante de tudo o que está acontecendo no mundo, a corrupção diante de tudo o que está acontecendo no mundo, a corrupção, a fome, a guerra, a destruição das famílias. Daniel descreve a destruição do rei. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Portanto, o rei, o anticristo, foi destruído, não por um assassinato, mas por uma doença gravíssima. Fica claro que a sua morte se deu unicamente por intervenção divina, assim como será a destruição do anticristo pela manifestação e pelo poder que há no nome de Jesus, o Filho do Deus vivo. Sabe, queridos, quando leio essas coisas ou quando eu imagino isso, a minha preocupação é muito grande, porque eu sei que muitos crentes não vão suportar tamanha dor e tamanho sofrimento. Muitos vão apostatar de sua fé, muitos vão deixar de reconhecer e de declarar a grandeza de Deus. Por isso, eu gostaria de orar com você, para que você, como ser humano, pudesse entender que o Senhor é Deus em todo o tempo, governa a história e todos os tempos Ele faz com que a sua vontade seja cumprida. Senhor meu Deus, como ser humano é mau e permite que o meu orgulho, a soberba e as intenções malignas dominem o meu coração e os meus pensamentos. Mas eu peço, Senhor, que assim como o Senhor revelou a Daniel o que iria acontecer no mundo, revela a mim e aos meus irmãos como devemos nos posicionar diante dos acontecimentos atuais, assim como dos futuros. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Também peço que o Senhor nos levante e levante a sua igreja com voz profética para falar em nome da verdade e do caminho de salvação, que é do nome que é sobre todo o nome, do nome de Jesus Cristo. Tenho certeza, Senhor, que o Teu Espírito Santo, a plenitude dele, estará dentro de nós e nós vamos, Senhor, fazer com que as pessoas ouçam palavras de vida eterna, assim como Pedro ouviu as palavras de vida eterna de Jesus. Nós estamos as ouvindo e agora vamos repassar as palavras que venham do Senhor. Deus, abençoe as nossas vidas. É a oração que te faço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia, e quero dizer para você que te espero